A viabilidade da tarifa zero é estudada pela Câmara Legislativa do DF. No início de abril, foi instalada uma subcomissão para debater a proposta na Casa. O Distrito Federal já é responsável pela maior parte do pagamento da chamada tarifa técnica, valor calculado pelas empresas de ônibus por cada passagem. Hoje, o subsídio banca 70% do custo total do transporte público. Então nós estamos muito mais próximo de um tarifa zero do que distante, mas falta muita coisa ainda para a gente chegar de fato no tarifa zero, que não só é bancar, nós precisamos garantir qualidade, acesso. Por isso, a gente precisa de vias e corredores exclusivos, fazer com que a gente priorize o transporte público, desprestigiando o transporte individual. Nós acreditamos que o tarifa zero garanta isso. Você tem uma demanda nas cidades que já implementaram, e quando elas implementaram, um aumento de mais de 30% de demanda reprimida. Por quê? Porque o transporte ele consome 30% da renda da família brasileira. A tarifa zero é uma realidade em 105 cidades brasileiras. Uma delas é Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a tarifa zero foi implantada em 2014. O município foi o primeiro do país, com mais de 100 mil habitantes, a implantar o transporte público gratuito. Tem que ser feito com muito planejamento, mas os resultados chegam para a cidade. O resultado de uma economia melhor, uma cultura melhor, uma cidadania melhor para todos. Transformou a cidade de Maricá, transformou com mais empregos, transformou com mais empresas na cidade, recolhimentos de ISS para a empresa. Para Maricá subiram muito, porque possibilitou que mais de 20% do gasto das famílias que era direcionado para o transporte não fosse economizado. Então isso levou a que as pessoas, que as famílias tivessem mais dinheiro no bolso para se capacitarem melhor para procurar emprego e ter uma vida mais digna. No Distrito Federal, embora não exista uma política de tarifa zero, estudantes têm direito ao passe livre durante o período de aulas, mas com limites. A tarifa zero é uma política de permanência. Então, quando a gente possibilita que os estudantes tenham acesso à cultura, tenham acesso à faculdade, tenham acesso a outros lazeres, é uma forma que o governo tem de garantir que a juventude acesse esses espaços. O que a gente tem hoje de passe livre é muito limitado, né? A gente não tem passe livre no domingo, a gente não tem passe livre nos feriados. Em 17 de abril, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara do DF aprovou um projeto de lei que dá direito ao passe livre para estudantes em situação de vulnerabilidade social, desempregados e insuficientes cardíacos. A proposta ainda vai tramitar em outras comissões e deve ser votada em plenário. A gente sabe que quando alguém está numa situação extrema de vulnerabilidade social, é importantíssimo acessar os serviços de assistência social, sejam os CRAS ou outros serviços da política pública de assistência social, e o fato de não haver passe livre para esse grupo social, isso dificulta muito o acesso a essa política pública. Então, esse passe livre, a organização desse passe livre, a designação dele é muito importante que esteja no nosso marco regulatório do Distrito Federal. O debate sobre a tarifa zero está amadurecendo em todo o país e é visto como necessário para que o transporte público continue existindo no Distrito Federal. A tarifa zero, ela muda três coisas melhores, que são fundamentais. Primeiro, ela muda quem paga o transporte e faz com que os mais pobres e as mais pobres possam circular pela cidade. Segundo, ela muda a forma como o transporte é financiado e faz com que haja distribuição de renda. E terceiro, ela muda a gestão do transporte, ela muda a função do transporte. Ele para de ser uma mercadoria para virar um serviço público. Isso cria possibilidades de atacar as desigualdades, de atacar as vulnerabilidades sociais, de atacar o que produz a segregação, o que produz a violência, de forma gritante. A tarifa zero não vai resolver tudo, mas a tarifa zero cria um melhor e um ótimo cenário para a classe trabalhadora, para a população negra, pobre e periférica, para as mulheres, para a população LGBT realizar lutas na cidade.